Bem, em relação à morfologia, tá? Os fungos, eles podem ser unicelulares, como aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe para vocês de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura então utilizada na fabricação da cerveja, ou filamentosos. Então eles são formados por várias células conectadas, sendo que então esses filamentos eles podem se entrelaçar e até formar o que a gente chama de falsos tecidos, como a gente vai ver logo mais, tá? Bem, tá, professor, se um fungo ele pode ser unicelular, qual é a diferença dele para uma bactéria? Já pararam para pensar nisso? Então vamos lá, vamos elencar quais são essas características que permitem a gente distinguir um fungo unicelular de uma bactéria, que também é unicelular. Tá? Então vamos lá. Além da diferença básica de que, né, relembrando o início da aula, os fungos são eucariotos, as bactérias são procariotos. Então essa é a primeira diferença básica. Tá? Além disso, as bactérias elas possuem uma parede celular que é formada por peptidoglicanos, enquanto fungos apresentam glicanos, mananas e a quitina, que eu já mencionei para vocês, principalmente. Tá? Além disso, fungos apresentam esteróis na membrana celular, que é uma substância que é ausente na membrana de bactérias. Tá, mas o que é esterol? Colesterol é um exemplo. O colesterol, que a gente é associado com uma pessoa tá com sobrepeso, pode ter um problema com colesterol, enfim. E o colesterol ele ocorre em mamíferos. Tá? Ele é um tipo de esterol. Já nos fungos, ocorre o ergosterol, que é justamente onde os fármacos antifúngicos se ligam e aí aumentam a permeabilidade de membrana, inibindo a síntese e aí então matando o fungo. Tá? Então medicamentos antifúngicos atuam principalmente no ergosterol, né, na membrana. Seguindo. E além dessas características básicas, tá, existem algumas necessidades ambientais e também características nutricionais que permitem a gente distinguir, então, fungos de bactérias. Tá? A primeira delas é em relação ao metabolismo. Tá? Então, os fungos eles conseguem metabolizar carboidratos complexos, como a lignina, que as bactérias não são capazes. Tá? E a maioria dos fungos filamentosos são aeróbios e a maioria das leveduras, que são as unicelulares, então, é anaeróbia facultativa, enquanto as bactérias elas vão ter estratégias variadas. Tá? Bem, o segundo ponto é em relação à pressão osmótica, tá? Em que os fungos eles apresentam maior resistência do que bactérias e eles, inclusive, os fungos conseguem crescer em condições, em concentrações elevadas, tanto de sal como de açúcar. Tá? Outro ponto em relação à umidade, os fungos eles são capazes de crescer em substâncias com um baixíssimo grau de umidade, que as bactérias são incapazes, não são capazes de crescer. Tá? Fungos também, então, requerem menos nitrogênio para atingir um crescimento equivalente ao das bactérias e, por fim, apresentam um crescimento ótimo em ambientes com pH próximo a 5, que é muito ácido para o crescimento da maioria das bactérias. Tá? Então essas características elas permitem que os fungos se desenvolvam em substratos que são assim improváveis da gente imaginar que eles cresceriam, como por exemplo paredes de banheiro, couro de, sei lá, do sapato que está guardado, até em jornais velhos. Então vejam como realmente os fungos são, acho que a palavra é sensacional, né? Então voltando à morfologia e também focando junto a isso a anatomia, né? O corpo, por exemplo, daquele cogumelo que vocês veem por aí, né, nos jardins, o corpo ele é denominado de talo, aqui marcado em azul, tá? Então vocês vão ver ao longo da disciplina chamando constantemente de talo, tá? E o que é o talo? O talo ele consiste de longos filamentos de células
conectadas, que são chamadas de hifas. Então, na maioria das espécies de fungos, as hifas elas contêm paredes, como a gente pode observar aqui na imagem, e aqui nesse desenho esquemático aqui também, chamadas essas paredes então de septos, que aí vão dividir, né, as hifas em unidades semelhantes a células, né, uninucleadas distintas. E aí, nesse caso, então, nós temos as chamadas hifas septadas. A gente pode, então, visualizar, como eu mostrei para vocês aqui, nessa imagem e nessa imagem. Tá? Mas, em algumas poucas espécies, essas hifas elas não contêm septos. Tá? E aí, elas vão se apresentar como uma única célula longa e contínua, e aí elas vão ser, então, denominadas de hifas cenocíticas, como a gente pode ver aqui nesse desenho esquemático, e aqui nessa imagem a gente não vê septos. E nas hifas cenocíticas, é fácil imaginar que o citoplasma ele vai fluir livremente, vai carregar os nutrientes, né, sintetizados em qualquer parte da hifa, num pedacinho da hifa para o outro extremo, tá? Principalmente para os ápices da hifa, que é a região que ocorre o crescimento. Tá? Mas nas hifas septadas, esse transporte ele também ocorre ao longo da hifa, porque justamente, né, os septos possuem poros. E esses poros, eles possibilitam até mesmo a passagem de núcleos de uma célula para outra. Tá? Mas como é uma hifa por dentro? É fácil a gente pensar nela por fora, mas como ela é por dentro? Né? Como eu falei para vocês no slide anterior, o crescimento da hifa ela ocorre no ápice. E aí no ápice a gente tem um agrupamento de vesículas chamadas em alemão de Spitzenkörper. Tá? Que essas, então, vesículas elas vão estar aqui no ápice e vão mostrar justamente a direção do crescimento. Tá? Além das organelas, né, normais aqui em qualquer célula, as hifas elas são formadas por um citoesqueleto formado por microtúbulos de tubulina e microfilamentos de actina, e esses microtúbulos eles vão auxiliar então justamente no transporte dessas vesículas aqui para a área de crescimento da hifa. Tá? Eu ouvi aqui um barulho de... não sei se alguém levantou a mão. Fui eu. Essas células, apesar de não ter a parede, vão ter a membrana, né? Porque tem aquele caso que o organismo desenvolve células, mas depois perdem as membranas entre elas, né? Aí ficam vários núcleos. Os fungos eles têm uma característica de que eles podem ter mais de um núcleo por célula nos septados. Eles não têm essa limitação, tá? Mas eles vão ter parede celular e vão ter membrana plasmática. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Foi sim, obrigada. Tá, beleza. Então, como eu mencionei para vocês no início dessa segunda parte da aula aqui, apenas os fungos possuem parede celular, tá? Que vai ser então composta por glucanos, que também vão estar presentes nas plantas, e quitina. Quitina essa que é também um material básico, por exemplo, do exoesqueleto de vários artrópodes. Então, também está presente nos animais. Né? Não todos, obviamente. Então, vale salientar também, né, que essa parede celular dos fungos ela não é composta por celulose, como ocorre nas plantas. Então, a parede celular de fungos não tem celulose. Tá? E aí, pelo fato, então, da quitina ela ser um polissacarídeo modificado, né, que contém, então, nitrogênio, a parede do celular dos fungos ela é mais fina comparada à parede celular das plantas. Tá? E como ocorre o crescimento da hifa? Eu falei para vocês que então é através do ápice. Tá? Como é que ocorre essa expansão da parede celular? Tá? Então, primeiramente, o crescimento ele vai ocorrer através do transporte das vesículas, né, que eu mencionei para vocês, para o ápice.
Esse transporte ele vai ocorrer, aqui não está sendo mostrado, né, mas ela vai ocorrer, como eu mostrei na imagem anterior, por microtúbulos, tá? E aí mais próximo do ápice, através de microfilamentos. E essas vesículas, então, elas vão fusionar, aqui está sendo representado, então, por esses pontos brancos. Essas vesículas elas vão fusionar com a membrana plasmática, e aí elas vão permitir a expansão da membrana e a deposição, então, de material para a expansão também da parede celular. Tá? Então, esse processo de crescimento da hifa, obviamente, sempre vai requerer, né, vai precisar de energia. Tá? Então, próximo ao ápice das hifas, existe uma maior concentração, então, de mitocôndrias. Estão aqui esses mais alongados, aqui com uma cor mais rosa. Tá? Então, nessa figura, acho que vocês já podem perceber que a gente não tem septos. Tá? Então, é uma hifa cenocítica. E também nota, então, a presença de vários núcleos. Tá? Aqui vocês também podem ver vacúolos. Esses vacúolos aqui atuam no armazenamento de enzimas e também outras macromoléculas, como as moléculas, as substâncias de reserva, glicogênio, lipídios, nutrientes, e também alguns fungos, os vacúolos, eles atuam também armazenando toxinas. A gente tem vários fungos que são tóxicos e é aqui que se situam as toxinas. E justamente nos fungos, cada célula ou hifa pode conter, como eu mencionei, um ou mais núcleos. Então, como a gente está acostumado a ver desde o colégio, né? Uma célula sempre tem um núcleo. Nos fungos isso não é regra. Eu posso ter, obviamente, uma hifa cenocítica com muitos núcleos, mas eu posso ter uma hifa septada e cada unidade aqui conter mais do que um núcleo. Tá? E o núcleo dos fungos ele é pequeno quando comparado a outros eucariotos. Tá? E os processos também de meiose e mitose são diferentes do que se observa em plantas, animais e muitos outros protozoários. Tá? O envelope nuclear ele não se desintegra durante a divisão celular e ele sofre então uma constrição na porção mediana e aí é que ele se rompe. Tá? E aí só então quando ocorre isso é que a carioteca ela se refaz ao redor dos dois núcleos novos que foram formados. Tá? E o que é extremamente interessante, pelo menos acho, é que a célula, parem para pensar nisso, se a gente não tem limitação de núcleo aí, né, por célula, a célula ela não é mais a unidade relevante nesse caso. Quem é relevante é o núcleo. E esse núcleo ele vai se mover pelo citoplasma, como eu mencionei anteriormente. Tá? Então, quando as condições ambientais elas são favoráveis, as hifas elas vão crescer e vão formar uma massa filamentosa, que ela é chamada então de micélio, tá aqui a palavra, e visível ao olho nu. E aí no micélio a gente pode observar dois tipos de hifa. A hifa vegetativa, que ela é responsável pela obtenção de nutrientes, e a hifa reprodutiva. O nome até é autoexplicativo, né? Mas que a hifa reprodutiva ela também é chamada de hifa aérea. Por que aérea? Porque ela se projeta acima da superfície do meio no qual o fungo está crescendo. Então, nessas duas imagens aqui, vocês podem observar uma colônia de Aspergillus niger crescendo tá, em uma placa com um meio de cultura, uma placa de agar-glicose, que aí o fungo vai se alimentar desse meio de cultura e a gente consegue ver as hifas vegetativas em branco e as aéreas. Aqui. E um fato muito interessante é que ao invés de detectar assim, os vestígios de produtos químicos assim, difundidos no ambiente, assim, eu detecto, né, o fungo detecta e vai para lá, né, buscar, né, esse produto químico aí que ele precisa para se alimentar. A realidade, o micélio, ele se espalha por todas as direções. Até que ele começa, então, a atingir os objetos que ele pode digerir. Né? E aí, quando ele encontra, ele está lá se espalhando para todos os lados, quando ele encontra algo que ele pode se alimentar, digerir, a colônia, né, todas essas hifas, todo esse micélio reage
e se direciona o crescimento justamente para esses locais. Então, né, entre aspas, aí tem uma certa inteligência. Bem, outra questão bem interessante, tá, é que um novo micélio ele pode se formar a partir de qualquer fragmento de hifa. E essa é a maneira que é mais utilizada em laboratório para propagação de fungos. A gente pega um pedaço de hifa, coloca numa nova placa, vocês têm um novo indivíduo. Tá? E talvez vocês nunca tenham imaginado, né, mas a maior parte do micélio, por estar justamente escondido no solo, é justamente muito mais extensa que as estruturas de frutificação que a gente conhece e que comumente a gente chama de cogumelo. Tá? Então, essas estruturas de frutificação aqui é o que vão produzir, então, inúmeros esporos que vão ser, então, dispersos, vão germinar e vão dar origem justamente a uma nova hifa. Vai, então, colonizar um novo substrato e dispersar aquela espécie. Tá? E outro ponto importante é que durante alguns estágios, né, da história de vida da maioria dos fungos, o micélio ele se organiza de uma maneira frouxa ou mais compacta. E aí forma o que a gente chama de um falso tecido. Esse falso tecido também chamado então de pletênquima. E aí a gente pode dividir esse pletênquima em dois tipos. Tá? Primeiro, o prosênquima. Ele vai ser então caracterizado por hifas que são frouxamente unidas. E aí é fácil distinguir cada hifa, a gente consegue visualizá-las individualmente. Tá? E o prosênquima também ele apresenta uma disposição paralela das hifas, como a gente pode ver nessas duas, no desenho esquemático nessa imagem. Tá? E depois a gente tem um outro tipo que é o pseudoparênquima. Tá? E aí, o pseudoparênquima ele vai consistir de células que são geralmente isodiamétricas ou ovais e são densamente embaladas, né? Densamente compactas. E aí elas vão se assemelhar às células do parênquima das plantas. Tá? Então, nesse tipo de tecido, as hifas elas perdem a individualidade e a gente não consegue distinguir uma da outra. Então, basicamente, essa é a diferença entre pseudoparênquima e prosênquima. E para finalizar esse tópico, a gente aprendeu, então, muito brevemente sobre a morfologia, anatomia, fisiologia dos fungos. Com base nessas informações aí, a gente precisa entender, na realidade, quais são as vantagens, né, que ter um micélio proporciona, né, para os fungos, na realidade, essa onipresença, né, deles no planeta. Tá? Bem, o micélio ele apresenta uma grande área de superfície. Tá? Mas o que quer dizer isso, uma grande área de superfície? Tá? Comparado às plantas, né, plantas que as raízes geralmente apresentam em média 1 milímetro de diâmetro, as hifas elas apresentam tipicamente menos de 10 micrômetros de espessura. Então o que acontece é que elas conseguem penetrar em fissuras no solo, em rochas ou enfim, no substrato que for, de uma maneira muito mais eficiente que as plantas. Então elas conseguem absorver nutrientes que são inacessíveis para as plantas. E aí justamente devido a esse menor diâmetro, um determinado volume ocupado por uma raiz, ele é capaz então de ser ocupado por mais do que uma hifa. Que aí então, se a gente junta essas hifas, a gente vai ter uma maior superfície do que comparado a uma raiz. Tá? Então, justamente por ter essa maior superfície, então as hifas elas acabam tendo então essa maior capacidade de absorção do que as raízes. Mas elas acabam sendo mais suscetíveis a altas taxas de evaporação. Então elas são sensíveis à seca. Tá? Então os fungos eles vão ser muito mais abundantes em áreas úmidas do que em áreas secas. Sempre tenham isso em mente. Tá? Mas como então a gente sabe que as condições ambientais, né, elas podem mudar, né, e um ambiente pode se tornar seco, o micélio ele pode morrer, mas aí nesse caso
o fungo ele pode, então, detectar essa mudança ambiental, pode formar os corpos de frutificação, pode, então, formar esporos, dispersar esses esporos, e justamente os esporos eles são resistentes, né, a condições adversas, e aí eles vão germinar quando as condições se tornarem favoráveis de novo. Tá? Bem, como se formam os esporos? E esse é o tópico do nosso próximo ponto da aula, que é sobre reprodução. Minha pergunta para vocês agora é o seguinte: nós estamos com 55 minutos de aula teórica. Tá? Eu sei que tem a disciplina do professor Enéas às 11 agora. Tá? Sintam-se à vontade para ir para a disciplina dele. Eu estou gravando, essa aula vai estar disponível, essa videoaula. Tá? Mas, como eu disse para vocês, essa primeira aula é uma aula mais longa. Tá? Minha pergunta é se vocês querem fazer um breve intervalo e a gente retoma ela na sequência. A minha ideia é terminá-la hoje. Eu faria intervalo. Então tá, então agora são 10h58, proponho que retornemos 11h10. Pode ser? E novamente, quem tiver aqui para as outras aulas, né, vá, veja, né, é importante para ver como é que vai ser setada as disciplinas ali, professor Enéas, professor Gerson, enfim. E depois vocês podem ver, então, as demais, né, a continuação da aula, as videoaulas vão estar lá no OneDrive, tá? As demais aulas, como eu mencionei, depois vão estar disponíveis de maneira assíncrona, tá? Então, voltamos daqui 10 minutos. E então chegamos ao terceiro tópico da aula, em que eu quero mostrar para vocês, então, as diferentes maneiras pelas quais os fungos se reproduzem e algumas das diferenças das estruturas envolvidas, então, no processo de reprodução. Então, quero salientar para vocês que eu vou trazer uma complexidade de estruturas, né? Pretendo ir devagar. Quaisquer dúvidas, vocês me interrompam, me perguntem, que é importante que vocês saiam entendendo tudo que eu vou apresentar agora, e até porque a gente vai ver também, obviamente, isso repetidamente ao longo da disciplina. Tá? Então vamos lá. O primeiro tipo de reprodução que eu vou apresentar para vocês é a chamada reprodução vegetativa, que também pode ser chamada de reprodução somática. Tá? Alguns autores eles reúnem a reprodução vegetativa e assexuada como sendo somática. Já alguns outros dividem em reprodução somática e espórica. E ainda alguns dividem, né, a espórica em sexuada e assexuada. Tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês os 3 principais tipos de reprodução vegetativa. Tá? A primeira é o brotamento. Tá? Ele é comum em leveduras e a gente pode observar então as etapas aqui nesses desenhos esquemáticos. Tá? Então, primeiro, a parede celular ela forma uma protuberância. Depois, segundo passo, o núcleo ele vai, né, começar a divisão, vai se dividir e o protoplasma vai expandir para essa protuberância, para essa região. Tá? Terceiro passo, então, esse broto que está se formando, né, essa região que está se expandindo, o broto, ele expande um pouco mais, um septo se forma e vai então separar ele, né, da célula-mãe. E aí, como último passo, esses brotos eles podem se separar da célula-mãe ou permanecerem presos e continuarem sucessivamente brotando. Tá? Bem, o segundo tipo de reprodução vegetativa é o que a gente chama de fissão. E a gente pode também observar as etapas aqui. Tá? Então, o primeiro passo aqui, essa célula parental aqui, ela começa a se alongar, o núcleo vai então se dividir, tá? Esses núcleos então se separam e a parede celular ela começa a se formar centripetamente. E aí, por fim, né, o protoplasma se divide e as duas células irmãs então são formadas. Tá? Uma característica que permite que então a gente distinguir fissão de brotamento é que na fissão
a célula parental ela não tem como ser identificada, porque ela se dividiu em duas células idênticas. Já no brotamento, uma célula-mãe ela pode originar inúmeras novas células que inicialmente são menores. E às vezes, não é uma via de regra, a célula-mãe acaba deixando meio que uma cicatriz que a gente consegue ver onde ocorreu o brotamento. Tá? E o terceiro tipo de reprodução vegetativa é o que a gente chama então de fragmentação do talo, né? Em que qualquer fragmento do micélio que eu mostrei para vocês ele é capaz de crescer e formar um novo indivíduo. Tá? E, novamente, repetindo o que eu já mencionei anteriormente, essa é a técnica mais utilizada em laboratório para a reprodução vegetativa de fungos, a fragmentação do talo. Tá? Seguindo. Então, além da reprodução vegetativa, a gente tem mais dois tipos de reprodução. A assexuada e a sexuada. Tá? Então, nessa figura aqui, eu apresento para vocês um ciclo de vida generalizado, tá? Porque muitas estruturas e etapas do ciclo elas são características de determinados filos. Então, em cada filo que eu vou apresentar ao longo da disciplina, eu vou apresentar essas diferentes estruturas, né? Mas a gente consegue ter, então, um ciclo generalizado, que é o que essa figura representa. Tá? Na reprodução assexuada, tá? A gente nota que não ocorre cariogamia, ou seja, não há fusão de núcleos seguido de meiose. Tá? E a reprodução assexuada é o tipo de reprodução mais importante para multiplicação e para dispersão, porque ela vai resultar na produção de inúmeros novos indivíduos e ela vai se repetir várias vezes durante uma estação do ano, né? Enquanto a reprodução sexuada ela geralmente ocorre apenas uma vez ao ano. Mas a reprodução sexuada ela acaba ocasionando o quê? Uma recombinação gênica e a formação então de novos genótipos. Então vai possibilitar que os fungos se adaptem então a uma vasta gama de condições ambientais, porque vão se formar novos genótipos, novas misturas genéticas que podem ou não, né, conferir alguma vantagem adaptativa ao ambiente. Tá? Em ambas as reproduções assexuada e sexuada, ocorre formação de esporos. E os esporos são a unidade de dispersão que vão então formar um novo indivíduo. Tá? Os esporos assexuais ou sexuais, eles são sempre haploides. Sempre. E eles vão receber diferentes nomes, que vai então depender da origem e também do filo ao qual pertencem. Então eu vou mostrar agora para vocês esses diferentes tipos, né? Vou mostrar na realidade um pouco adiante, tá? A gente já chega lá. Então nessa outra figura aqui do ciclo generalizado, agora já com desenhos, né? Eu vou mostrar para vocês essas etapas com mais detalhe, tá? Então tudo aqui, gente, se inicia com um micélio haploide, tá? Que devido a alguma condição ambiental ou, por exemplo, um esgotamento de recurso de alimento, ele vai iniciar então um processo reprodutivo. Tá? Na reprodução assexuada, o micélio ele vai desenvolver uma estrutura produtora de esporos, que é chamada então esporângio, que é então através de mitose vão formar esporos haploides, vejam o N aqui significando haploide, chamados então esses esporos haploides formados nos esporângios, eles vão ser chamados de esporangiósporos. Tá? E aí esses esporos eles vão germinar e formar um novo micélio, que consequentemente ele vai ser um novo indivíduo idêntico geneticamente ao parental. Ok? Beleza. Esses esporos assexuados, eles podem ser gerados por serem gerados, né, a partir de mitose,
eles são muitas vezes chamados de mitósporos, né? Mitose gerou o esporo, então mitósporo. Para, então, diferenciar eles, né, dos esporos que são gerados no ciclo sexuado, gerados através de meiose, que lá no ciclo sexuado, como esporo gerado através de meiose, ele é um meiósporo. Tá? Então, no ciclo assexual, os esporos eles podem ser produzidos dentro de células especializadas, chamadas esporângios, e aí, nesse caso, eles são chamados de esporos endógenos, endógenos dentro. Tá? Mas nem todos os esporos do ciclo assexual são formados por esporângios. Tá? Existem outros tipos de esporos que são produzidos externamente no ápice das hifas. E aí são hifas especializadas para isso. Então esses esporos eles vão ser denominados exógenos, fora. Né? E aí esses esporos exógenos eles são mais comumente chamados de conídeos, como está escrito aqui. Tá? Então, nessa imagem, a gente pode observar os esporos endógenos aqui nessa imagem, tá? Que são então chamados de esporangiósporos. Eles são produzidos dentro do esporângio e aí eles vão ser liberados a partir de uma ruptura da parede esporangial. Essa imagem ela não é a melhor, peço até desculpa para vocês. Por quê? Porque a parede esporangial ela já não está mais presente. Imaginem que ao redor então dessa estrutura globosa aqui, a gente tinha como se fosse um capuz. Então por isso que lá dentro se formou esse esporo endógeno. Aí esse capuz ele se rompe e aí libera os esporangiósporos. Ok? Nessas outras 4 imagens, essa de baixo e as 3 superiores, a gente pode observar os esporos exógenos. Eles não são produzidos dentro de alguma estrutura em forma de saco, como ocorre aqui. Tá? Então, nessa imagem superior esquerda aqui, a gente vê os chamados conidiósporos, ou muitas vezes simplesmente chamados de conídeos. Esses conídeos eles podem ser uni, bi ou multicelulares. Tá? No lado dele, aqui ao centro, a gente vê os chamados artrósporos ou artroconídeos. Eles vão se formar, então, a partir da formação de um septo, né, no ápice aqui da hifa, e aí a posterior quebra desse micélio, formando, então, um esporo. Tá? E os artroconídeos eles são conhecidos por terem uma resistência e dormência característica de esporos, né? Sendo principalmente essa a diferença por uma fragmentação talina. Porque se a gente pensar aqui, se a gente está olhando um ápice de uma hifa e elas formam um septo e se rompe, a gente pensaria, tá, mas isso é uma fragmentação do talo. Mas aí a grande diferença para a fragmentação do talo é que esses artroconídeos eles têm uma resistência, né, a condições ambientais adversas e uma dormência que é característico de esporos. E isso, então, permite que a gente diferencie da fragmentação talina. Tá? Nessa imagem aqui, superior direita, a gente vai ver os chamados blastósporos ou blastoconídeos. Né? E o que acontece aqui é que vários brotos se unem e formam uma cadeia que é chamada então de pseudohifa. E aí do ápice terminal dela ocorre o brotamento e vai gerar então um esporo. E aí no último exemplo que a gente tem aqui, nós temos os chamados clamidósporos ou clamidoconídeos. E geralmente eles se formam durante condições desfavoráveis, né, onde então a hifa ou uma parte da hifa desidrata e aí ela se torna arredondada, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? E essa região aqui da hifa arredondada vai desenvolver uma parede celular mais espessa que vai conferir mais resistência a condições ambientais adversas. Então, se o restante da hifa aqui morrer, essa região ela consegue resistir e depois germinar e formar uma nova hifa. Tá?